Cada um tem uma reação no nervosismo. Dionísio, a primeira vez, o calcanhar foi para frente e o dedão foi para trás. E é sempre muito engraçado lembrar disso. A minha reação é falta de ar. Mas parece que hoje, graças a Deus, está tudo bem. Queria agradecer à igreja, pela oportunidade de mostrar o trabalho lá. Temos muitas outras pessoas envolvidas. Agradecer também a diretoria, que tem trabalhado e por aquele trabalho. E continue orando por nós, como o Dionísio disse, tem outras pessoas lá precisando principalmente conhecer a salvação. Pessoas que aprendemos a amar, porque a gente vai se aproximando, Então, é uma alegria ver os rostos desses que estão aí, que a gente vê toda sexta-feira lá, uma alegria sempre estar lá, e aqui também hoje. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto, talvez até já bastante falado, mas que é importante falar, sobre a liberdade cristã. Nós, salvos em Cristo, temos liberdade. Cristo nos salvou para a liberdade, diz em Gálatas. Mas precisamos compreender que essa liberdade ela tem limites. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós que trabalhamos aí no Alvorada, a gente se depara praticamente o tempo todo com pessoas com problemas de alcoolismo, entre outros problemas. Mas falando desse problema em particular, e podemos perceber, até porque essa é uma realidade que foi comigo também na época da luta, que a pessoa ela pensa que para parar de beber ela vai perder algumas liberdades, que ela pensa que tem. Então, é normal alguém dizer: eu bebo quando eu quero e paro quando eu quero. Ele imagina que ele pode vencer qualquer outro mal, inclusive da bebida, quando ele quiser. Mas isso é um engano. Na verdade, o bebedor, no caso, ele é escravo da bebida. Ele não tem capacidade para beber quando ele quer e parar quando ele quer. Na verdade, ele bebe forçado por uma situação, às vezes física, às vezes emocional. Ele não tem capacidade para dizer não. Essa é a realidade. E é assim por quê? Porque ele é escravo. Então ele vive no engano, vive enganado, imaginando que quando ele quiser, ele pode parar como se ele tivesse liberdade. Mas ele não tem, ele é um escravo. Acontece a mesma coisa para o pecador, que quando começa a ouvir do Evangelho, uma das primeiras coisas que o pecador pensa é: como vai ser a minha vida de crente? Como que vai ser depois, se eu tomar essa decisão de receber a Jesus como Salvador, de querer fazer parte de uma igreja? Para onde vai a minha liberdade? Eu gosto de fazer tantas coisas e eu vou perder essa liberdade. Mas na verdade ele também não vai perder liberdade nenhuma, porque ele não tem liberdade para deixar de pecar se ele quiser. Na verdade, o pecador também é um escravo que peca porque tem uma natureza pecaminosa que habita e o domina. Essa é a realidade, mas ele pensa ter uma certa liberdade que na verdade não tem. Então, lá em Gálatas, como eu já falei, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos meteis de novo a jugo de escravidão. Outra vez Paulo diz: porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então podemos ver claramente que fomos libertos de uma escravidão, mas o que isso significa exatamente? Significa exatamente que agora, como servos de Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado, passamos a ser servos de Cristo, e agora nós temos liberdade. Que liberdade é essa se nós temos que servir? É uma liberdade onde nós podemos agora servir se quisermos. Então agora nós podemos agir pelo amor. Nós agimos agora pela gratidão por aquilo que Ele nos fez.
Então foi para a liberdade que Ele nos salvou. Ele nos salvou para nos dar a liberdade de escolhermos amar, né? E servi-lo. Então nós temos sim hoje a liberdade, e graças a Deus, como tem sido um prazer servir ao Senhor. Como é bom poder agradar aquele que nos salvou, aquele que nos transportou daquele lugar de trevas para o reino de sua luz. Então hoje nós não somos livres no sentido de fazermos aquilo que quisermos, não é essa a situação, mas nós somos livres para não pecar mais. Nós temos hoje o Espírito Santo em nós, então por causa disso nós temos capacidade e liberdade para dizer não para o pecado. Isso que é a liberdade, né? Na lei de Moisés, havia um trecho entre os hebreus, uma parte da lei que dizia que se alguém estivesse devendo para uma outra pessoa, ele poderia pagar essa dívida trabalhando para aquela pessoa 6 anos. Então se ele trabalhasse 6 anos, aquela pessoa que tinha a receber tornava-se seu senhor, o devedor, o escravo. Ele trabalharia por 6 anos, e no final de 6 anos as coisas estavam quites, a dívida estava resolvida, e ele então ganhava a liberdade, não precisava mais trabalhar para aquele homem. Mas tinha casos que a pessoa, durante esses 6 anos, ele ficava tão afeiçoado por aquele senhor, ele passava a gostar tanto daquela pessoa, que ele não queria mais deixar de servir, ele queria continuar servindo. E ele não é mais chamado, nunca é chamado ali de escravo, ele é chamado de servo. Ele quer continuar servindo aquele senhor. Então o que aquele senhor fazia? Levava ele até os juízes, lá eles furavam a orelha dessa pessoa, e significava então que daquele dia em diante ele trabalharia para aquela pessoa pelo resto da vida. Ele fica conhecido como o escravo da orelha furada. Então agora ele serve não mais porque ele é obrigado, não mais porque ele tem uma dívida, mas ele serve porque ele ama. E é assim que acontece quando nós ganhamos a liberdade em Cristo. A igreja de Corinto, ela não lidava muito bem com esse assunto de liberdade. Alguns colocavam algumas regras, um excesso, outros relaxavam, né? Não colocavam regra nenhuma, achavam que podiam fazer o que quisessem. Então Paulo trata desse assunto. Ele fala no momento da carta, ele diz assim, porque você vê que é um problema que está acontecendo lá, porque tem um momento na carta que ele diz assim: vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo, né, a ser tropeço para os fracos. Então vocês estão livres, vocês estão salvos, vocês podem fazer o que quiserem, vocês têm capacidade para isso, mas há limites, porque existem fracos entre vocês. Quem são os fracos? Os fracos são aqueles que têm pouco conhecimento, poderíamos dizer conhecimento teológico de como as coisas são, como é a salvação que temos em Cristo Jesus, totalmente pela graça. Agora, se ele tem pouco conhecimento, muito provavelmente é porque ele é novo na fé. Então nós temos sempre entre nós, e graças a Deus por isso, sempre vamos ter fracos, sempre vamos ter pessoas que conhecem pouco do Evangelho, que são recém-convertidas, e precisamos cuidar dessas pessoas. Os mais espirituais, aqueles mais experientes, eles precisam ter esta responsabilidade de cuidar dos mais fracos. E às vezes, uma frase que eu li e gostei muito, às vezes a teologia, o conhecimento teológico, ele fica às vezes subordinado à teologia do amor. Às vezes você tem um direito, é uma coisa lícita, você pode fazer aquilo, mas é conveniente não fazer, porque pode escandalizar ou enfraquecer a fé de alguém. Então nós não podemos sair por aí fazendo o que nos der na teia. Não é isso que significa a liberdade que recebemos em Cristo. Não somos assim como os animais, né? Animais que é assim, né? Tem essa liberdade, né? Animais saem por aí, eles mordem, né? Mordem uns aos outros, mordem a gente, né? Eles sujam, não tem lugar para sujar, sujam em qualquer lugar, onde você menos espera, né? Eles latem 4 horas da manhã, não estão nem aí se está acordando alguém, eles não têm compromisso com a lei do silêncio. Existe, não sei se vocês sabiam, mas existe, né?
Eles sobem nos telhados, né? Então, eles são animais, mas nós não temos esse tipo de liberdade, não, né? Mas então, o que nós queremos tratar nesta noite? Nós queremos tratar principalmente, esse texto vai falar sobre isso, sobre aqueles assuntos que a igreja não dá nenhuma ordem, mas também não proíbe. Existem situações assim. Existem coisas que não são ordenadas, mas que não são proibidas, né? Quando eu sair de casa, quando eu for sair de casa, eu devo avisar minha esposa para onde eu vou e que horas eu vou voltar. E a esposa também deve avisar o marido. É assim que deve ser. Mesmo que não volte, né? Mesmo que não volte. Ele não tem esse domínio, né? Mas isso não está na Bíblia. Não está em nenhum versículo para mim falar sobre isso, né? Na Bíblia não está escrito que eu não devo ouvir música numa altura que incomode o meu vizinho. Não está escrito isso. Então existem coisas que não são ordenadas. A forma que eu dirijo também não está escrito. Mas como pessoas têm irritado pedestres, né, e motoristas com a sua forma de dirigir. Porque nós vamos tratar hoje de assuntos mais assim relacionados à forma de agir, modo de vestir, o que comer, aonde ir, de que maneira ir. São mais esses assuntos que vão estar relacionados, né? A forma de dirigir é muito importante. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que nem vai acontecer e cuidamos daquilo, e aquilo que praticamos praticamente todos os dias e por muitas horas por dia, às vezes descuidamos. E isso tem irritado muitas pessoas, né? A prova disso é que qualquer motorista aqui já se irritou com alguém. Mas muitas vezes o alguém é você, o irritado para cá, né? Isso acontece muito, né? Então, há coisas também que são proibidas, mas que não estão mencionadas, né? Mas que podemos entender que seja assim: apostas, né? Apostas em jogos de azar, bebidas, fumar, bailes, carnaval, rodeio, bares. Até onde vai a nossa liberdade? A Bíblia não fala sobre esses assuntos. Mas e aí? Temos liberdade para isso porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Ou é o contrário? Devemos evitar certas coisas porque com a liberdade que temos capacidade de evitar. Essa é a realidade, né? Então vamos ler o texto que está na 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 23 até o 11:1. Eu vou estar lendo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, começando pelo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é carne, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Naquele tempo, quase toda a carne que se vendia ou que se comia nas casas, elas eram sacrificadas a ídolos. É um outro contexto, é uma outra situação. Hoje nós não temos esse problema, a nossa cultura não tem esse problema. Mas lá era assim, existiam nos tempos pagãos, e lá tinham os sacerdotes que ofereciam carnes, muita carne, né, para aqueles ídolos, e eles levavam para casa.
Então, se você visitasse alguém assim, você iria comer carne que foi sacrificada a ídolos. E se você fosse no açougue comprar carne, muito provavelmente você estaria comprando carne, porque eles também vendiam, né? Eles levavam para casa, o que sobrava eles vendiam nos açougues. E os açougues vendiam para as pessoas, então você ia comer carne sacrificada a ídolo, com certeza, né? Agora, isso não era um problema para quem tem a liberdade, porque o texto diz que tudo que é de Deus, tudo que Ele santificou, é para nós. E aquilo que Ele santificou não tem como ser amaldiçoado por um ritual humano, né? Então, santificado está e acabou. Então, nós poderíamos comer essa carne, eles poderiam comer essa carne sem problema, mas havia um pouco antes desse fato, houve um concílio, acho que é o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, onde eles discutiam sobre se deviam os gentios ser circuncidados ou não. Esse é um outro assunto, não vou entrar nesse detalhe. No final resolveu que não precisaria circuncidar os gentios. Mas os apóstolos, aqueles líderes da igreja da época, Tiago e outros irmãos, eles escreveram uma carta determinando o seguinte, que, deixa eu voltar o versículo aqui, seria assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, além de outras ordens que ele dá aqui, né? Mas vamos ficar nessa parte. Então, eles deram essa ordem, né, para não comerem carne sacrificada, porque alguns se escandalizavam com aquilo, eles não entendiam, né? Então eles ficavam escandalizados, então foi recomendado para que não comessem. Então o problema não era carne vocês podem comer à vontade, né? O problema era escandalizar alguém, porque podia dizer, olha, isso daí foi sacrificado a um ídolo, né? Nós não temos esse problema. Eu talvez passe por um problema assim, quando eu vou na casa da minha mãe, que eu chego lá, já me aconteceu várias vezes, e ela me ofereceu o pãozinho de Santo Antônio no dia 13, né? Isso aí já me aconteceu muitas vezes, né? Eu pego naquele pão, e às vezes com fome, às vezes tem até uma mortandela do lado, que é tão bem ali, né? Um pãozinho tão ajeitadinho, mas e aí? Como que eu faço, né? Então, se não tiver ninguém e eu estiver sozinho, eu vou comer, não tem problema nenhum. Mas se tiver alguém comigo que acabou de se converter e sabe de toda essa história, fala assim, então você participa desse ritual? Então é assim. Então eu posso escandalizar de alguma maneira. Só um exemplo, porque a gente não tem essa cultura, né, entre nós, mas pode acontecer dessa maneira, né? Então o verso 25 e 26, ele fala sobre isso, né? Olha, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso aqui é tirado de um salmo. Então podemos comer de tudo, mas por motivo de consciência, não minha, porque eu tenho consciência de que posso, mas do outro, então eu deixo de comer, eles deviam deixar de comer aquela carne. Nós não vivemos nesse contexto, então nós precisamos pensar em outras coisas. Eu posso dirigir do jeito que eu quiser? Pode. Se o carro é seu, se quiser arrebentar, tudo arrebenta. Agora, se o jeito que eu for dirigir escandaliza o meu irmão, eu não posso dirigir assim, né? Porque eu perco a autoridade depois quando eu for falar de outros assuntos, né? Esse é só um exemplo que eu estou tentando mencionar. Não quero evitar até citar muitos exemplos, né? Porque pode parecer indireta, né? Mas vocês podem pensar, cada um pensa no seu modo de vida, o que eu tenho feito que pode estar escandalizando alguém próximo de mim, né? Então, aquilo que nós comentamos, a teologia do conhecimento fica subordinada à teologia do amor. Tem um outro verso que eu quero ler para vocês. Por isso, se a comida serve de escândalo, então nunca mais comerei carne. Paulo fala isso nessa carta. Olha, se por causa de comida eu vou escandalizar alguém, como se ele dissesse assim, eu sou gaúcho, o maior churrasqueiro da história, mas eu nunca mais como carne. Essa era a posição de Paulo. Então nós precisamos pensar, nós, em outros assuntos. Isso tem sido um problema, eu nunca mais faço isso, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, todo o conhecimento, né? Ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
o amor é mais importante, né? O cristianismo não é legalista. No cristianismo nós não temos que seguir regras, né, como faziam os fariseus. O que existe no cristianismo são princípios. E nós vamos aprender alguns princípios que existem aqui neste trecho, né? E Paulo tem toda a autoridade para falar desses princípios. Paulo, ele tinha direito a receber dos irmãos pelo trabalho que ele fazia, de apóstolo, de servir, de ensinar as coisas de Deus. Ele tinha todo o direito. A Bíblia dá essa garantia. O pastor tem direito ao seu salário. É um direito que ele tinha. Mas ele preferiu não receber daqueles irmãos. Naquele contexto, naquele momento, naquela situação, ele preferiu trabalhar porque ele entendia que seria por motivo de tropeço, né? Então, ele diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. No final de tudo que nós devemos fazer é para salvar pessoas. O objetivo final dessa igreja, do Ministério Alvorada da Esperança, de nossa razão de viver como filhos de Deus, é salvar pessoas. Esse deve ser o nosso objetivo. E para atingir esse objetivo, temos que fazer de tudo que não atrapalhe esse processo, né? Liberta em Cristo, servos de Cristo, livre para usar bem esta liberdade, livre para mostrar vida transformada, né? Caráter transformado, livre para mostrar quem foi que nos libertou. E o primeiro princípio que podemos perceber está no verso 23. Então o verso 23 diz assim, olha: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Para entender melhor esse versículo, ele não está dando aqui liberdade para pecar. Ele não está dizendo que eu posso cometer qualquer pecado porque tudo me é lícito. Não é esse o sentido. Poderemos explicar melhor dizendo assim: de todas as coisas lícitas, nem todas convêm. É isso que ele quer dizer, né? Lícito quer dizer o quê? Aquilo que é permitido, aquilo que está conforme a lei, que está de acordo com as ordenanças, né? Quando não está explicado, quando não está expresso, o que fazer então? Aí é hora de usar a piedade, a benevolência e concluir de que forma devo agir, né? Por exemplo, bebida. Vamos falar aqui sobre a bebida, né? Hoje é um dia próprio para falar sobre isso. Nós temos o Alvorada da Esperança presente aqui, mas não é só para o Alvorada, né? A bebida, a Bíblia não diz que é proibido beber. Ela diz que é pecado se embriagar, mas ela não diz que é proibido beber. Tá, ela não diz que é proibido beber, então eu posso beber? E agora? Beber me edifica? Vamos analisar. A bebida traz doenças. Segundo a estatística, a terceira doença que mais mata no mundo, causa todos os tipos de doença imagináveis, né? Atinge todos os órgãos. Ela corre por células e atinge todos os órgãos. Ela traz muita violência. Uma estatística muito engraçada acontece em finais de domingo, pessoas bebendo, e quando o time perde, a violência daquele marido dobra. Isso é muito real, isso, né? Coitado dos palmeirenses, né? Ela traz pobreza. Provérbios 23 fala muito sobre isso. Lá fala sobre para quem são os ais, para quem são o sofrimento, para quem são tantos ais citados lá. E ele conclui, sabe para quem é? Para quem
é escravo da bebida, para quem bebe bebida misturada, né? Traz separações. É uma tristeza lembrar que quantos casais se separaram por causa da bebida, e a Bíblia não fala que não pode beber, mas eu devo beber então? Não, porque não me edifica, não convém, né? Ela traz muita sujeira, problema de higiene muito grande. E o fumar? A Bíblia fala que não é proibido fumar? A Bíblia não fala, mas cai na mesma situação. Só que se nós olharmos para o capítulo 6, versículo 12, onde ele cita praticamente as mesmas palavras, lá ele termina com um pouco diferente. Aqui ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, né? Lá no capítulo 6, versículo 12, se vocês quiserem dar uma olhada, lá ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É praticamente o mesmo verso, só que com um final diferente. Então o fumar não deve ser eu não devo fumar, por quê? Porque ele me causa dependência, ele causa vício, ele é um mau exemplo, né? Então, graças a Deus eu fumei e não fumo mais. Graças a Deus eu não fumo mais. Fumei, tudo bem, graças a Deus eu não fumo mais. Eu não consigo medir, não é impossível isso, quantas pessoas estão fumando e não conseguem mais sair. Quantas pessoas fumaram e morreram porque viram eu fumando. Não sei dizer, mas não pode ter acontecido. Eu caí na dependência porque alguém estava fumando. Agora, e eu fumando, não pus alguém na mesma situação? Eu posso ter matado pessoas. E aí? A Bíblia não fala que é proibido fumar, mas eu matei pessoas com meu vício. Isso é muito possível ter acontecido, né? Não é assim? Se não aconteceu, a possibilidade é muito grande, né? Ela traz dependência. Então faça um inventário. O que tem dominado você? O que você tem feito que te domina? Porque é bom ler o capítulo 6, versículo 12, viu? Vamos dar uma olhadinha? Acho que é importante ler esse versículo. Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe por quê? Não me deixarei? Porque eu sou livre. Eu tenho liberdade agora para dizer não para qualquer uma delas. Alguma coisa tem ocupado o lugar de Deus, então, em primeiro lugar na sua vida? A liberdade do crente, então, ela tem limites. Tudo fazemos para alcançar outros. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, ele seria induzido a participar também. Da mesma maneira, nossas atitudes, nossas ações, elas induzem outras pessoas a fazer o mesmo. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão. Eu faço porque não tem problema, eu sou livre mesmo, né? Eu estou salvo mesmo, qual o problema, né? Então, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Isso está em 1 Coríntios 8, do 10 ao 12. Perguntas: isso que quero fazer é conveniente para o crente? Isso produzirá algum bem para a minha alma? O importante é me sentir bem, o importante é ser feliz, diz o mundo. Paulo detona completamente esse raciocínio. O segundo princípio nós podemos encontrar no verso 24 do capítulo 10, tá bom? No verso 24 diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Já pensou isso? O interesse do outro vem antes do meu? Puxa vida! Se alguém te disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não atua propriamente, mas envolve perdas, às vezes envolve sofrimentos e às vezes envolve renúncias.
Podemos ver isso na Bíblia. Jesus ensinou que se nós quiséssemos segui-lo, deveríamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Então, o cristianismo autêntico é o cristianismo que envolve sofrimento também, né? Como eu disse no começo, que Paulo abriu mão do seu direito de salário por causa do contexto da época, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devido. Então ele está explicando que ele tinha todo o direito de receber pelo trabalho missionário. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito e sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então ele abriu mão, ele tomou aqui um prejuízo, ele renunciou a um direito para alcançar aqueles irmãos e para não escandalizar aqueles fracos na fé, né? Hoje em dia é comum vermos nos negócios a expressão: eu que não posso perder, né? Não é assim o raciocínio? Mas no evangelismo, no cristianismo autêntico, é exatamente o contrário. Eu que devo perder, porque o outro vem primeiro do que eu estou em segundo. No cristianismo autêntico, o eu vira ele. É assim que funciona, né? Isso que quero fazer vai ajudar as pessoas que estão próximas de mim? Raciocine, pense nas nossas atitudes. Isso que quero fazer vai escandalizar meu irmão? Isso que quero fazer vai atrapalhar na salvação de alguém? Isso que quero fazer prejudica alguém? Gálatas diz assim: logo, já não sou eu quem vive, Paulo diz lá em Gálatas, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Cristo fez tudo o que Ele fez por causa de nós, por causa do outro. Ele não pensou nele, Ele pôs o outro primeiro. E se esse trecho que nós lemos termina lá no capítulo 11, verso 1, dizendo assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, se eu quero imitar a Cristo, eu tenho que imitar o altruísmo, eu tenho que imitar sua atitude, que primeiro ele pensou no outro, para depois pensar em mim, né? Então, o eu no cristianismo vira ele. O marido se sacrifica pela esposa, a esposa ama o marido. Esse é o processo. O pai não provoca seus filhos, os filhos obedecem aos pais, é sempre pensando no outro. O pai, tudo é em função do outro, né? E a pergunta: vou escandalizar? Vou entristecer? Vou deixar dúvidas sobre o meu caráter com essa atitude que tomo? Então, o segundo princípio: não buscar seu próprio interesse, mas o do outro, né? Quantas coisas teríamos evitado de tristezas que já provocamos às pessoas se assim tivéssemos agido? Quantas coisas, né? No trânsito, em casa, no trabalho, na escola, quantas vezes, né? Já machucamos pessoas, já demos prejuízos para as pessoas de tantas maneiras, né? Já provocamos pessoas à ira muitas vezes, assim como somos provocados, né? Provocamos também, né? Então, meu modo de falar, meu modo de me vestir, meu modo de dirigir, como eu já falei, meu modo de receber as pessoas, meu modo de atender as pessoas, de cumprimentar as pessoas, meu modo de gastar o dinheiro que tenho, de que maneira eu faço isso, promove o bem do outro. Não estou citando coisas aqui, mas cada um precisa fazer seu próprio inventário, né? O homem ou mulher longe de Deus, aqueles que não lembram, não sabem, né, desses princípios, muito pelo contrário, eles têm muitas dificuldades nos relacionamentos, exatamente por não praticar esses princípios cristãos.
Então, quem não conhece esses princípios, é só olhar para eles e você vai ver o que? Pessoas agressivas, pessoas que dão patadas, né? Pessoas que antes de se terminar a frase, eles já vêm com uma por cima, num tom mais alto e te humilhando, né? São ásperos, eles gritam, eles exigem seus direitos, né? E são imorais. Eles curtem, eu anotei isso é mais engraçado do que sério. Eles curtem videocassetadas. Cara, por quê? O que isso tem a ver? Você já viu vídeo cacetado onde alguém não sai mal? Vocês já viram? Nunca, né? Sempre alguém é humilhado, sempre alguém é feito de bobo, né? E isso achamos muito engraçado isso, né? É engraçado, mas por que será? Será que precisamos pensar um pouquinho? Por que curtimos tanto Big Brother? Big Brother é uma guerra, pessoas se destruindo entre si para ver quem fica em primeiro, né? Então, as pessoas que não conhecem esses princípios, elas são dessa maneira. O terceiro princípio está no verso 31. O verso 31 diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, o terceiro princípio é fazer tudo para a glória de Deus, né? É o 31, né? Só que eu li o 33, me perdoe. Eu falei o 31 e li o 33, foi isso que eu fiz? Foi, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí sim, esse é o terceiro princípio. Tudo que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Agora, como é que nós glorificamos a Deus, né? Como que eu faço para glorificar a Deus, né? Talvez alguém pode fazer essa pergunta, né? Glorificar a Deus começa, eu marquei 2 pontos, com concordar com tudo que Ele diz. Eu glorifico a Deus quando eu concordo com tudo o que Ele diz. Tudo. Eu não coloco dúvida numa expressão. Eu não uso nenhum versículo para, acho que não é bem assim as coisas, não. Isso aqui é daquele tempo, né? Eu discordo de Deus aqui, achando que a minha sabedoria, aliás, o capítulo 3, eu acho, da primeira carta aos Coríntios, ela fala muito sobre a sabedoria humana versus a sabedoria divina, né? Então, é importante essa carta. Então, eu não posso desprezar nenhum ensinamento. Tudo o que ele diz é perfeito, tudo o que ele diz é verdade. Então eu glorifico quando eu aceito esta condição. Olha, mas eu aprendi de outro jeito, me ensinaram de outra forma, na prática isso não funciona. Não, nunca devemos colocar o nosso raciocínio para tentar duvidar de qualquer verdade que Deus diga. Então eu glorifico Ele quando eu concordo com tudo o que Ele diz. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. E Jesus reforça: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Outra oportunidade diz: você diz que me ama, mas não obedece, não faz o que eu mando, então não ama, na verdade, né? E nós podemos glorificar a Deus também quando falamos de tudo o que Ele fez por nós, né? Ali no Alvorada nós temos grandes oportunidades de falar desta grande obra de Deus em nosso favor, da onde Ele nos tirou. Aqui na igreja também, né? Nós temos muitas oportunidades, muitos podem vir à frente e falar desta obra maravilhosa de salvação que cada um recebeu, né? Como foi que Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para essa liberdade que temos agora de lhe obedecermos porque o amamos, por gratidão, né? Como Ele tem cuidado de nós. Quando nós falamos disso, nós o glorificamos. Às vezes nós não gostamos de falar do passado, nós deixamos de glorificar a Ele. Ele sempre lembrou o seu povo Israel: lembrem-se de onde vocês vieram, lembrem-se de onde eu os tirei, né?
Então, às vezes nós não gostamos muito de lembrar onde nós vivíamos, mas é uma oportunidade de glorificar a Deus, porque foi Ele quem nos tirou e nós não fazemos isso. E devemos fazer isso em toda oportunidade que tivermos, né? Então pergunta, o cristianismo autêntico é para tirar bico de papagaio, para comprar carro novo? Não. O cristianismo autêntico é aquele que tudo faz para a glória de Deus, né? Tudo é Ele. Viver o cristianismo é glorificar a Deus. Então nós aprendemos hoje nesse texto que a liberdade do crente ela tem limites. Vimos 3 princípios que regem a liberdade do crente: evitar o que for inconveniente, pois não edifica; não buscar seu próprio interesse, mas o do outro; fazer tudo para a glória de Deus. Então o processo é simples: não convém porque não me edifica, penso no outro, glorifico a Deus. Esse é o processo, esses são os princípios contidos aqui neste parágrafo desta carta. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de poder te servir por amor. O Senhor mesmo colocou isso nos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado, porque o Senhor nos salvou naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pensou em nós, e como imitadores seus, nos ajude, Senhor, a pensar nos outros também, a viver uma vida onde nos preocupemos com aqueles que ainda não te conhecem, para que nunca venhamos a ser motivo de tropeço, mas sim de fortalecimento e de motivo para que outros queiram servir ao Deus que nós servimos. Nos dê, Senhor, uma semana boa. O Senhor sabe das necessidades de cada um aqui. Nós pedimos por cada pessoa presente aqui. Obrigado pelo ministério Alvorada, obrigado pela nossa igreja, obrigado por todos os envolvidos nesta obra do Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.